Eu nunca planejei trabalhar com educação de crianças especiais. Depois da faculdade, me candidatei para vagas de professor, escolas regulares, matérias regulares, mas de alguma forma, nenhuma das minhas inscrições deu certo. Uma semana depois, recebi uma ligação do escritório da prefeitura. Tem uma vaga, cargo temporário, assistente em uma classe correcional. Você se encaixa bem nos requisitos. A secretária disse. Eu não concordei de cara, mas precisava do dinheiro e era só um contrato de 3 meses. Pensei, o que poderia dar errado? Era um bairro pequeno, chamado Acacilândia. A escola parecia normal o suficiente. Um prédio antigo de 2 andares, com paredes rachadas e canteiros de flores que alguém ainda parecia cuidar, mesmo que pouco. A classe das crianças especiais ficava em um anexo separado, com sua própria entrada. A professora, Senhora Estefânia, era idosa, mas bem disposta. Ela olhou para mim e sorriu estranhamente, como se me reconhecesse. Você vai se sair bem aqui, apenas siga a rotina, disse a senhora. Havia 7 crianças na classe. Elas estavam perfeitamente imóveis, não conversavam entre si, não sorriam. Uma delas olhou diretamente para mim e sussurrou. Você vai sair melhor dessa vez. Achei que tinha ouvido errado, mas no dia seguinte, o mesmo menino se inclinou e perguntou baixinho. Você se lembra da última tentativa? Eu apenas sorri e dei uma resposta neutra. Não levei a sério. Crianças com necessidades especiais às vezes dizem coisas que parecem estranhas. Nos ensinaram isso na faculdade. É algo bem comum. Mas por alguma razão, as palavras dele não saíram da minha mente. Elas não soavam como imaginação. Elas soavam como memória. No terceiro dia, descobri que essa classe não usava aqueles sinais sonoros para a mudança das aulas, como é normal em toda a escola. A programação era rigorosa, mas não por horários fixos, e sim por sons um pouco incomuns. Quando alguém batia 3 vezes no cano de metal perto da porta, era hora da leitura. 2 batidas longas, intervalo. 1 batida curta, hora do desenho. As crianças respondiam instantaneamente. Ninguém explicava para elas os sons, todas já sabiam. Cada aluno tinha o mesmo caderno, a mesma caneta, os mesmos movimentos. Eles desenhavam formas geométricas, círculos, grades, espirais. Eles nunca pediam uma folha ou caderno novos, nunca questionavam o porquê. Um dia, tentei conversar com uma das meninas. Só algo normal, algo humano. Qual é seu nome, querida? Ela respondeu então sem emoção. Fui designada como número 4. Endereçamento pessoal não é permitido. Ela disse. A senhora Estefânia ouviu e colocou a mão no meu ombro, gentilmente, mas com firmeza. Não ultrapasse as fronteiras. Isso interrompe o processo. Na semana seguinte, fiquei depois da aula. Queria entender melhor a programação e revisar alguns registros. A senhora Estefânia me entregou as chaves do arquivo e disse: Você pode revisar a documentação se isso ajudar a tranquilizá-lo, mas não abra a gaveta dos arquivos, ok? Não é para você. Abri as gavetas superiores, procurando o diário de presença. Um dos cadernos das crianças escorregou da mesa. Quando me abaixei para pegá-lo, minha mão esbarrou na gaveta inferior. Ela deslizou e abriu sozinha. Dentro
havia uma pasta simples, sem rótulo, e um caderno, exatamente como os que as crianças usavam. Na capa, tinha meu nome. No começo, pensei que fosse uma coincidência. Talvez registros antigos, alguém com o mesmo nome que deu aula aqui ou que ainda dá. Mas quando abri, a primeira página continha minha letra. Algumas linhas, escritas a lápis. Pessoal, familiar. Eu não me lembrava de tê-las escrito, mas a letra, sem sombra de dúvidas, era minha. O resto das páginas estava cheio de desenhos, formas geométricas, círculos, espirais, grades. E na última página, uma única frase que dizia: "Dessa vez, complete-o." Fiquei sentado olhando para aquele caderno até as luzes se apagarem de repente. Quando olhei aos meus arredores, a porta da sala de aula estava trancada por dentro e as crianças paradas ao meu lado, silenciosas, olhando fixamente. Quando as portas se abriram novamente, as crianças tinham sumido. As luzes estavam funcionando. A sala de aula estava limpa. O caderno sumiu, como se nada tivesse acontecido. Saí do prédio da escola, mas não fui para casa. Em vez disso, fui para a sala do diretor, esperando explicações sobre tudo isso. A secretária me deixou entrar imediatamente, como se estivesse me esperando. O diretor estava sentado calmamente em sua mesa, sorrindo, assim como a senhora Estefânia. Sorrindo por tempo demais. Mais tempo do que é normal alguém ficar sorrindo olhando para sua cara. "Algo está te incomodando, assistente?" ele perguntou. Eu falei que tinha encontrado um caderno, que tinha meu nome, minha letra e um monte de símbolos aleatórios. Não me limitei só a isso, contei também que as crianças tinham ficado em volta de mim em silêncio e a porta tinha sido trancada. O diretor ouviu com atenção, não me interrompeu nenhuma vez e ficou sorrindo. Depois de mais alguns segundos constrangedores de silêncio, ele disse em um tom plano, sem emoção: "Está começando de novo. Já passamos por isso antes. Tudo está dentro dos parâmetros esperados. Não se preocupe. Faz parte da adaptação." Tentei argumentar, mas ele apenas acrescentou: "Se você começar a sonhar com memórias novamente, escreva-as no caderno, mas não as compartilhe com as crianças. Elas são apenas reflexos. Você é o processo." Eu não disse nada. Apenas sentei na frente dele, sentindo como se o chão sob meus pés estivesse sutilmente mudando. Como se não estivéssemos em um escritório, mas em algum tipo de palco de teatro. A sensação maior que passava pela minha cabeça era que talvez eu não conhecesse todo o processo de uma escola de crianças especiais. Ou que talvez o diretor e todo o corpo docente sejam tão empenhados e profundamente ligados a essas crianças que esse comportamento é o novo normal deles. Enfim, o diretor continuou escrevendo em seu caderno. Eu dei uma olhada. Eram anotações comuns, mas uma linha havia sido escrita várias vezes. Não confunda observação com participação. Levantei-me, agradeci a ele e saí. Ele não tentou me impedir. Na recepção, a secretária sorriu para mim, exatamente como a senhora Estefânia, absolutamente igual, como se seu rosto tivesse sido ensaiado. Eu não fui para casa. Fui para o centro do bairro. Havia uma loja antiga, uma igreja e um pequeno prédio administrativo. Entrei lá
e tentei conversar com algumas pessoas para perguntar sobre a escola, sobre a senhora Estefânia, sobre as crianças. O balconista, primeira pessoa com quem falei do prédio administrativo, parecia confuso. Senhora Estefânia? Ela não trabalha lá há uns 2 anos, eu acho. E sobre essa sala de aula para crianças especiais? Acho que foi fechada depois daquele incidente. Um frio desceu pela minha espinha. 100 pensamentos colidiram de uma vez em meu cérebro confuso. Esse balconista estava me enganando de alguma forma? Brincando com minha cara? Mas ele continuou. Você está aqui representando a diretoria ou algo assim? Ainda temos os arquivos antigos, se você quiser dar uma olhada. Ele disse e puxou uma pasta, colocando uma foto na minha frente. Era eu, mais jovem, cabelo cortado, os mesmos olhos. Rotulado: Candidato 7, tentativa 3, tipo de reação, resistência fragmentada, observação a continuar. Não me lembro como saí de perto daquele balconista, só me lembro da foto gravada na minha visão por alguns segundos, como se tivesse colada aos meus olhos. Tentativa 3? Isso significava que houve uma primeira? Uma segunda? Que merda era essa? O que acontece depois da terceira? Caminhei pelo bairro como se estivesse em um sonho. As casas se transformaram em névoa, os rostos das pessoas em branco pálidos. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém sequer olhou para mim. Eu queria ir embora, apenas pegar minhas coisas, pegar um ônibus, sei lá, qualquer coisa que fosse, e desaparecer. Mas quando peguei meu celular, estava sem sinal. Depois que cheguei ao ponto de ônibus, nenhum apareceu por horas. E a estrada por onde eu costumava vir agora levava a um campo vazio. Não me lembro como voltei para a escola. A escola não parecia estranha mais, parecia familiar. Eu conhecia cada local, cada cerca, cada rachadura na parede perto da porta, como se eu tivesse crescido lá. Quando abri a porta da sala de aula, a senhora Estefânia já estava em pé perto da lousa. Ela sorriu pela primeira vez. Pareceu uma recepção genuinamente calorosa. Ah, que bom que chegou na hora. As crianças estão esperando. Pessoal, conheçam o nosso novo assistente para a classe correcional. As crianças estavam sentadas em suas carteiras. Os mesmos rostos, os mesmos olhos, mas vazios. Nenhuma delas demonstrou qualquer sinal de que me reconhecia. Eu queria falar, argumentar, mas as palavras não saíam. Minha garganta travou, como em um sonho. E então, eu vi a lousa, recém-limpa, mas o giz branco fraco ainda visível com as palavras: Tentativa 4. Se você encontrou esse meu relato, eu ainda estou lá dentro, em algum lugar. E talvez esta não seja só minha 4ª tentativa. Até a próxima. Obrigado.